Vamos falar de Canção de Susana, sexto livro da Torre Negra, finalmente. Faz 6 meses que eu terminei de ler a série, de reler a série. Faz uns 4 ou 5 meses que eu fiz o vídeo de Lobos de Cala. E finalmente estou aqui para falar de Canção de Susana. Deus sabe quando eu vou conseguir falar sobre Torre Negra, o volume final. Mas, enfim, estamos aqui. Song of Susana, Canção de Susana, é o sexto livro da Torre Negra, do Stephen King. E o livro é formado por 13 capítulos, que são considerados, né, pelo King como estrofes de uma música, né? E então, ao final de cada capítulo, você tem a estrofe realmente daquela estrofe da música, né? Então, é como se a letra, o que estivesse acontecendo, virasse, né? O que está acontecendo na história vira a letra da música, né? Então, é bem interessante, se você quiser pegar só essas estrofezinhas do final de cada capítulo, você tem a história sendo contada aí nessa música. E a letra, ela é composta sempre por 2 falas, né? Como se fosse um líder falando e depois a resposta do restante do grupo, né? Eu acho isso bem legal. Então, o que a gente tem nesse livro? A gente começa a partir do exato momento em que Lobos de Cala acaba, né? Então, com o Catete vencendo, né? Eles vencem a luta contra os lobos lá em Cala. E imediatamente após isso, né, na comemoração ali da cidade, eles percebem que a Susana desapareceu. E eles descobrem, né, que ela roubou o Black 13 e foi pra gruta lá na caverna da Porta e fugiu pra Nova York. Claro que eles deduzem, né, que não era a Susana, é a Mia, né, que sequestrou o corpo dela e que tá levando ela pra lá. Muito bem. Roland, Eddie, Jake, o Oi, claro, o Callahan, eles se reúnem com os Money, lá de Cala, e porque o Roland quer saber se a magia do Black 13, por quanto tempo ela vai durar. Ou seja, quanto tempo eles têm para tentar abrir a porta novamente. E se os Money conseguiriam se aproveitar desse resíduo, né, da magia da bola de cristal lá para conseguir abrir a porta. E fazer, não só abrir a porta, mas fazer ela abrir pro mesmo lugar e pro mesmo quando, né, da onde ela acabou de ser aberta pela última vez. Os Money falam que sim, conseguimos fazer, a gente acha que sim, mas não agora, né? Não agora de jeito nenhum, a gente não vai subir ali na gruta, né, das vozes e tal, à noite. De jeito nenhum. Então, eles têm que esperar até o dia seguinte. O Ed, é claro, tá possesso, né? Ele tá com monotemático, assim. Ele quer ir atrás da mulher dele, ele quer salvar a Susana e tal. Mas ele tem que esperar, né? Fazer o quê? Na madrugada, né? Eles voltam pra casa lá do Callahan e dormem lá. E durante a madrugada acontece um Beamquake, né? Não Beam. Que eu acho que em português ficou como feixe-moto, que é uma boa tradução. Que é um terremoto, mas não é um terremoto normal. E o Roland e o Jake percebem o que é de verdade, né? Que é um dos eixos, um dos feixes, né? Um dos beams que seguram a torre, que se arrebenta. Então, agora, depois desse feixe-moto, só restam mais 2 feixes segurando a torre, né? O deles, o feixe onde eles estão viajando, que é Urso e Tartaruga, né? E algum outro que eles não sabem qual que é. Isso funciona muito bem logo no começo da história para dar o ticking clock pra gente, né? Para dar o timing de que, tá ficando muito perigoso, né? Tem que resolver esse problema logo. E qual que é o problema, né, da urgência? Se vocês lembram no vídeo anterior de Lobos de Cala, eu falei que tem várias partes dos planos deles que estão
que se convergem, né, em lobos de Kala. E agora, com esse Feshimoto, a gente tem o acontecimento que determina a urgência de a gente precisa ou dar um jeito de realmente fazer tudo ao mesmo tempo, ou escolher o que é mais importante. Então, eles precisam salvar a Rosa, lá em Nova York. Eles precisam salvar a Rosa, porque a Rosa é uma representação da torre. Eles precisam salvar a torre, resgatar a torre do Rei Rubro, né? Que o Roland suspeita que o rei está lá. Então, eles precisam chegar na torre, lugar físico, né? Ali no mundo médio. E eles precisam salvar a Susana, né? Socorrer a Susana e descobrir o que aconteceu com ela. Eles vão de manhã, né? Lá depois do Feshimoto, eles vão pra gruta. E os Money falam, olha, o Jake vai ajudar a gente, porque ele tem a telepatia dele e tal. Eles chamam de o toque, né? Que seria o Shining, né? Que aparece em vários outros livros do King, inclusive no The Shining. Na Torre Negra, eles chamam de toque, o toque. Ou the touch, em inglês. E beleza. E aí eles formam um círculo, né, em volta da porta e tal. E qual que é o plano? A primeira vez que a porta abrir, e o Jake tá bem diferente pra porta, né, no círculo deles. A primeira vez que a porta abrir, ela vai abrir pra onde onde ela abriu da última vez, né, que seria Nova York, pra onde a Susana foi. Da segunda vez que a porta abrir, o Jake vai se concentrar no lugar para onde eles querem ir, que é a cidadezinha do Maine, para onde o Calvin Tower foi se esconder. Vocês lembram no livro passado que o Tower e o Ed foram falar com... O Tower não. O Callahan e o Ed foram falar com o Tower para falar, cara, foge daqui, os caras estão vindo, eles vão queimar a sua livraria e tal. Pega um amigo seu, né, tal, foge para um lugar onde você possa se esconder, né? E eles precisam que o Calvin fique a salvo, né, para ele poder vender o terreno para eles, o terreno da Rosa. Então, e eles têm, né, o Callahan conseguiu o CEP da cidade para onde eles foram, da região ali para onde eles foram se esconder. Então, eles sabem, né, para onde os dois foram. E a segunda vez que a porta abrir, eles vão tentar, né, abrir a porta uma segunda vez para uma dupla, né, ir para lá. O plano é que o Roland e o Ed atravessem a porta da primeira vez para ir para Nova York atrás da Susana. E da segunda vez, o Jake e o Callahan vão atrás do Tower e do amigo dele. Bom, tá tudo errado. A hora que a porta realmente abre, eles conseguem abrir, mas a hora que a porta abre, imediatamente, o Jake é sugado pra dentro dela, né? E o Callahan, que tá segurando a mão dele, vai junto, né? Ele não solta a mão do Jake. E o Oi, tadinho, o Oi não poderia ir, né? E aí o Jake fica tipo, Oi, fica aqui. Os Money falam, a gente cuida dele. E aí o Oi não quer sair de jeito nenhum, não quer se separar, né? E aí o Oi vai atrás também. E aí a porta se fecha, logo em seguida a porta abre de novo. E o Roland e o Ed tem que pular pra ir pro segundo lugar, né? Que eles querem ir. Então, eles trocaram, né? As duplas trocaram de lugar por um acidente ou não, né? Quem que tá comandando isso? Qual foi a força que puxou o Jake pra lá, né? O Jake e o Callahan da primeira vez. Mas, enfim, o Jake e o Callahan vão pra Nova York. E o Roland e o Ed vão pro Maine. A gente fica o restante do livro alternando, né? A narrativa entre a Susana e a Mia, né? A gente vê o que tá acontecendo com elas. A maior parte do livro é isso, né? Por isso que se chama Canção de Susana. A gente alterna também com a narrativa do Roland e do Ed. E eu acho que tem um capítulo lá pro final do livro, apenas,
que fala do Ed, do Jake e do Callahan. Então a gente praticamente não sabe, né, o que aconteceu com o Jake e com o Callahan. A gente fica muito tempo sem saber o que acontece com eles. Isso é muito, muito, muito angustiante, né? Resumindo, o que acontece com a Susana, ela se materializa no cruzamento da 2ª Avenida com a Rua 46, que é onde tem o terreno baldio, mas em 99, que é quando que ela tá, né, para onde ela vai, naquele lugar já existe o prédio que se chama Hammarskjöld Plaza. Não sei se é assim que se fala. Eu consegui ir pra frente, não entrei, obviamente, mas eu consegui passar lá na frente, consegui tirar fotos na frente do prédio. Vou deixar as fotos aqui pra vocês verem. Foi de todos os lugares de Nova York. Eu tinha, antes de ir pra lá, eu tinha uma lista de lugares que eu queria visitar por causa da Torre Negra, né? Foi aqui que aconteceu tal coisa, aqui que acontece tal coisa, tal. E essa esquina, ver esse prédio era, tipo... era o meu principal. E eu fiquei muito emocionada quando eu tava lá. Mas, enfim, a Susana se materializa lá, na frente do prédio ali, do outro lado da rua. É interessante porque ela se materializa junto com a Mia, né? Então, como que isso funciona? O que o King narra isso do ponto de vista de uma mulher que tá testemunhando, né? Uma mulher normal que trabalha lá, que tá testemunhando isso. A Susana aparece bem na frente dela. Então, tipo, do nada, brota a Susana. A mulher vê que ela não tem perna, né? Tipo, a calça... Ela tem uma calça jeans, eu acho que ela tá de calça jeans, mas a perna cresce, ela vê a perna crescer dentro da calça jeans. E quando ela olha para os pés da Susana, os pés são brancos, né? Então, quem dá a perna para aquele corpo é a Mia, né? Então, é a Susana negra nas pernas da Mia, que é a branca, né? É bem interessante o jeito que o King descreve do ponto de vista da mulher. E em vários momentos ele faz isso, né? Ele fala o que está acontecendo do ponto de vista de alguém que não tem nada a ver com a história e que simplesmente gosta de passar por ali porque é afetado pela Rosa, sem saber o que está acontecendo, enfim. Na frente desse prédio, do lado, tem um jardinzinho e com uns bancos e tal. E tem uma fonte que tem uma estátua de uma tartaruga. E aí, isso de verdade, existe mesmo. E aí elas sentam lá num banquinho de praça na frente dessa fonte. Pra quem olhar, parece que ela tá só sentada, tipo, pensando assim, né? Mas dentro da cabeça dela, a Susana e a Mia estão se bicando, né? E aí a Susana fala, olha, você precisa... a gente precisa conversar, você precisa me falar o que você quer, você precisa se explicar, né? Porque a Mia tem pavor daquele mundo, né? O mundo que ela não conhece. Ela não sabe navegar aquele mundo, ela não sabe para onde ir, ela não sabe ler direito. Então, ela precisa da ajuda da Susana, né? E a Susana fala, olha, eu te ajudo, mas você precisa conversar comigo. E lembrando que elas estão entrando em trabalho de parto, né? A Susana consegue, na cabeça dela, ela consegue criar uma Dogan, né? Que é tipo um posto militar, assim, igualzinho que o Jake achou lá em Lobos de Cala, lá em Cala. Ela consegue criar um lugar desse dentro da cabeça dela, que é uma coisa recorrente também nas histórias do King. Essa representação da mente, né? Num lugar físico. Enfim, e ela consegue criar um painel cheio de botões, cheio de controles, onde ela consegue controlar quem que tá no comando do corpo, se é ela ou se é a Mia. E ela consegue controlar o trabalho de parto, se tá avançado ou não, tal, não sei o quê. E através dessas alavancas ela consegue atrasar o trabalho de parto e isso dá mais tempo para elas, né? E aí a Mia concorda, né? E elas vão em Todesh, né? A Susana consegue induzir um estado Todesh nelas e elas vão
pro castelo de Discórdia, que é aquele castelo, lembra que o Jake e o Roland conseguiam ver, em alguns momentos eles conseguiram ver a Mia se alimentando, enquanto a Susana dormia? Elas vão para aquele castelo. A Mia meio que fala por cima, né, o que estava acontecendo. Ela fala, olha, eu sou a mãe dessa criança, você tá só emprestando o seu corpo. Lá no pistoleiro, né, ela fala, eu fui o demônio que transou com o Roland, e eu, né, a hora que eu alterei de espírito, né, demônio feminino para masculino, eu coloquei o sêmen do Roland em você. Mas é uma conversa muito por cima, elas estão num lugar, no topo do castelo, e tá ventando bastante, então a Susana fica muito confusa, ela tem uma noção de vamos logo, sabe? Durante essa conversa, porque elas, nesse ponto, eu pulei uma parte, nesse ponto, elas estão num hotel, né? Porque qual que é a urgência da Mia? Ela sabe que ela precisa esperar um telefonema. E aí, a Susana consegue levar elas para um hotel, e elas estão no quarto de hotel, tendo essa conversa, né? O corpo tá deitado na cama, só que elas estão lá no castelo. E, durante essa conversa, o telefone toca, né? E aí elas vão, a Mia volta correndo pro corpo, a Susana tem que ir, né, puxada junto e tal. E o Sari fala pra ela, olha, você vai pro Dixie Pig, a gente tá esperando vocês lá. E ele é um babaca com ela e tal. Como é que elas vão pro hotel, né? A Susana, elas estão junto com o Black 13, né? Que tá com... Ele tá dentro de uma sacola. Eu não sei se é o Ed ou se é o Callahan que sente dentro da sacola quando eles pegam. Eles sentem que tem alguma coisa na costura. E essa coisa na costura, a Susana consegue ver que é ali sentada no banquinho, ela vê que é uma tartaruga de marfim. Essa tartaruga de marfim é igualzinha a tartaruga que tem lá na fonte, né, na frente delas. É como se fosse... Ela tem o mesmo efeito que a rosa tem nas pessoas. Então, as pessoas ficam hipnotizadas ao verem a tartaruga. Enquanto elas estão lá sentadas, segurando a tartaruga, admirando, as pessoas que estão passando em volta, elas param e ficam olhando, né? E tem um cara que para e fica conversando com elas, ele quer pegar a tartaruga e tal, e a Susana fala não. Só que aí ela percebe que ela consegue comandar o cara, porque ele tá completamente hipnotizado. Então ela convence ele, né? Ela fala pra ele, olha, vai pra tal lugar, né? Pro hotel, reserva um quarto no meu nome e tal. E é assim que ela consegue ir pro hotel, né? A primeira coisa que elas fazem, né, é guardar o Black 13 no cofre. E aí elas entram em estado Todeste para ter essa conversa. Aí a gente corta para falar do Roland e do Ed. Quando o Roland e o Ed atravessam a porta, o Ed bate a cabeça, né? O Ed bate a cabeça no batente da porta e ele fica totalmente desnorteado. E eles se materializam no meio de um tiroteio. Então, o que tá acontecendo? O lugar, né? Qual que é o lugar que eles estão? Eles estão numa loja de conveniência, num posto de gasolina, em alguma cidadezinha lá do Maine. Começam a atirar, tal, começa um tiroteio e eles têm que se esconder. Eles se jogam pra dentro da loja pra se esconder, se proteger desses tiros, né? E quem que tá atirando, né? É o Balazar e a galera do Balazar. Ou seja, aquilo foi uma emboscada, né? O tiroteio é sensacional, a cena é muito bem escrita. É uma das batalhas que eu mais gosto de toda a série. E um cara que tá lá ajuda eles. Um cara que tava, eu acho que ele tava dentro da loja, ele ajuda os dois, porque ele tá atrás da loja, tem um lago, né? E ele tá com o barquinho dele, que ele tinha ido pra loja pra comprar mantimento pra ele e tal. Mas o barco tava lá. Então ele fala, vem pro meu barco, eu ajudo vocês a irem pra um lugar seguro. E aí, durante esse trajeto de barco, né, o posto de gasolina explode, eles ouvem
sirene de polícia, de bombeiro e tal. Então eles estão meio que saindo da fumaça, né? Fugindo ali do local. Ele descreve, né? O Ed descreve o Calvin e tal. E o John reconhece, é o cara que coleciona livro. Ou seja, o Calvin não foi nada discreto, né? Ele já chegou na cidade procurando sebo, procurando... né? Ele tava louco para encontrar o Stephen King para ver se ele assinava o livro dele. Ele já chegando, não leva a sério, então ele obviamente não levou a sério, ou não levou tão a sério assim, a ameaça, né, do Ed e tal. Apesar dos caras realmente terem queimado a loja dele, ele não tá nem aí. E o John fala pra eles, eu sei quem é, tal, eu sei onde eles estão ficando, eu posso levar vocês até lá. O Ed pergunta... porque qual que é o John fala pra eles, vocês não são daqui, né? Vocês são de outro mundo, vocês são de outro lugar. Eles falam sim. E aí o John fala, existe um fenômeno ali na região que eles chamam de walk-ins, que do nada aparecem umas pessoas estranhas, como se fossem aparições mesmo, né? Tipo, fantasmas. Que eles têm uma roupa, eles vestem uma roupa diferente, ou eles falam de um jeito diferente, você vê que eles não são dali, que eles não são desse mundo, né? Não só daquela região, mas daquele mundo. E, de repente, eles somem, né? Ou eles continuam andando e desaparecem. E eles chamam, né? O pessoal da região chama aquilo de walk-ins. E o John fala, vocês são walk-ins, né? E eles, bom, a gente acha que sim, né? O Roland entende... essa descrição dessas aparições que o John faz, ele entende que são mutantes, né? Os low mutants. O Ed vira pra ele e fala assim, vem cá, você conhece um cara chamado Stephen King? Porque, lembra, né? O Callahan acabou de descobrir que ele é personagem de um livro chamado Salem's Lot, que foi escrito por um cara chamado Stephen King. Então, quem é Stephen King, né? E aí o Ed pergunta, você conhece o Stephen King? Aí o John fala, sim, ele é um escritor, ele mora aqui perto. Eles estão em 77, se eu não me engano. A Susana foi para 99, eles estão em 77. Ou seja, o King acabou de publicar Carrie, Salem's Lot, ele ainda tá no comecinho da carreira. E aí o John fala, sim, eu li o livro dele, né, o Salem's Lot, porque é sobre se passa no Maine, né? Então, todo o pessoal daqui leu. Conversando ali, eles conectam a aparição dos walk-ins, né? Que não foi sempre assim. A aparição, quando que os walk-ins começaram a aparecer, eles conectam isso com a mudança do Stephen King para a região. Porque ele não é dali, mas ele se mudou para lá com a família dele. Eles chegam, o John realmente leva eles lá para onde o Calvin e o Aaron estão ficando. E o Roland fala pro John, vai embora, porque você ajudou a gente e tal, você tá correndo perigo, né? Então vai para outro lugar, passa, espera a poeira baixar, né? Depois você volta. Aí o John fala, tá, ok, e some, né? E vai. Mas o Roland fica tipo, não sei se ele vai sair ou não, né? E aí eles conversam, eles entram na casa e só o Aaron, que é o advogado, amigo do Calvin, só o Aaron tá lá. Eles conversam com o Aaron, né, e depois o Calvin chega. E aí eles confrontam o Calvin, falam, você é um covarde, não sei o quê, e eles brigam, tipo, de bater boca, né? E o Ed quer matar o Calvin, né? Mas finalmente o Roland consegue convencer o Calvin a vender o terreno para eles. A ideia, né, é que eles criam essa empresa, né, a Tet Corporation, no documento para fazer a venda do terreno para ele não ter que vender para a Sombra, né? O Deepno escreve o contrato ali rapidinho, né, da venda, eles assinam. Eles falam pro Calvin, olha, e pro Deepno, vai embora, vão os dois embora, que vocês são burros, né? Vocês não levaram a sério, vocês estão ouvindo as explosões, vocês estão vendo a fumaça ali, os caras estão vindo atrás de vocês, vão embora. E aí os dois vão atrás do Stephen King. Você sabia que eu criei uma tabela com todas as obras do Stephen King em ordem cronológica para você consultar?
e que ela tem links para você adquirir os livros em português ou em inglês na Amazon. Pois é, os links são de afiliado, então eu ganho uma pequena porcentagem das compras que você faz através deles. E esse dinheirinho me ajuda a cuidar dos meus doguinhos, o Sirius e o Remus, principalmente o Sirius, que tem epilepsia e precisa de cuidados extras. Eu criei essa tabela para me ajudar, porque eu sempre me perdia na hora que eu consultava a ordem dos livros, e ela é aberta no Notion para todo mundo que quiser usar. É só você fazer uma cópia da tabela para poder editar da forma como você quiser. Você precisa estar logado no Notion, mas aí você vem aqui e clica nesse ícone para duplicar e salvar nas suas próprias páginas. O link para a tabela está na descrição desse vídeo e eu espero que ela te ajude a acompanhar a obra do King. E agradeço pela ajuda aqui com os meninos. Logo depois disso a gente volta para Susana. É um capítulo bem confuso, começa de um jeito bem confuso, que parece que ela tá tendo uma visão, uma lembrança, uma visão, não sei. Ela escuta alguém no rádio, ela tá numa cela presa com várias outras pessoas, isso é uma memória da Odetta, né? Ela tá ouvindo uma voz no rádio falando, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu. E aí ela escuta a voz falando, Stephen King morreu. Stephen King morreu atropelado. Aí ela tenta entender o que tá acontecendo e tal. Mas elas voltam de novo, ela e a Mia voltam em Todesh pro castelo. E aí, na verdade, elas não vão pro castelo, elas vão pro fim da linha de trem, até onde as crianças que são sequestradas em Kala, né, até onde elas chegam. Vocês lembram que elas são sequestradas, os lobos colocavam elas num trem e elas iam até algum lugar. Esse é o algum lugar, né? Então é uma cidadezinha, uma vilazinha ali que chama Fedic, eu acho. E ali é tipo uma rua de Velho Oeste, assim, onde dá pra ver o castelo. E dá de um lado o castelo e atrás do castelo Discordia, né? E aí a Mia conta, finalmente ela conta o restante da história dela e conta a verdade, né? Na mitologia, né, que o King criou pra Torre Negra, quem criou o mundo foi Gunn. E ele criou o mundo a partir de a sopa primitiva, né, que eles chamam de Prim. A partir dela, né, foi criada a Torre Negra e foram criados os feixes, os 6 feixes que seguravam a Torre Negra. Esse foi o princípio da criação no mundo, né, da Torre Negra. A minha conta por que o mundo tá acabando, né? Por que a torre tá caindo? Por que tá tudo em estado de decadência, né? O que segurava os feixes no lugar era a magia. A gente sabe que, obviamente, existe magia no mundo da Torre Negra. Mas, ao longo do tempo, foi se trocando a magia pelas máquinas, né? Então, de repente, né, a Mia fala que trocaram a magia por armas, né? Trocaram espadas por armas, por revólveres. E isso, assim, na época do Roland até, né? Porque o pai dele, a gente sabe que o pai do Roland é descendente do rei Arthur. E que as armas que o Roland carrega, os revólveres que o Roland carrega, foram herdados do pai dele, que foram herdados, né, do rei Arthur. O rei Arthur, nesse mundo, né, dentro da Torre Negra, já era um guerreiro, né, um rei,
que usava armas, não usava espadas, né? Então, essa troca da magia pelas armas, pelas máquinas, foi uma coisa que aconteceu muito cedo. E isso foi acontecendo até que os homens substituíram a magia pela máquina, ao ponto de que as únicas coisas que mantinham os feixes vivos, né, segurando a torre, eram as máquinas. E aí a Susana lembra, sim, os guardiões dos feixes, né, o urso, o Shardik, que a gente matou o Shardik, ele é um robô, né? A gente viu o robô o tempo todo, em todo o nosso trajeto. A North Central Positronics, a gente vê resquícios dela, tem o Blaine e tal. Em todo momento, dentro dessa história, você vê ruínas de máquinas, né? É por isso, né? A Mia explica que as máquinas foram perdendo a potência, foram parando de funcionar, e os homens não sabiam, né? O ser humano não sabia como consertar isso. E por isso que o mundo se encontra, né, nesse estado de decadência, por isso que os feixes estão estourando. O que sobrou, né, do Prim, depois que foi construída a Torre Negra, depois que foram feitos os feixes, o que sobrou do Prim, da sopa Primeva, né? Seres, criaturas, demônios. E a Mia era um desses demônios. E aí ela tava sem rumo. Ela falou que viveu séculos e séculos andando por aí, por aqui, por ali e tal. Ela transava com qualquer... Ela falou, qualquer homem que eu encontrava, se era um homem, qualquer pessoa, né? Se era um homem, eu transava com ele. Não sei por quê. E aí, quando ela chega... é meio que fica zanzando sem propósito, sabe? Era um demônio que ficava zanzando sem muito propósito. Quando ela chega em Fedek, ali perto de Discordia, ela fica por lá um tempo e ela vê, se eu lembro direito, ela vê um casal mais velho, né? De mais idade e tal, e eles acabam adotando, por algum motivo, eles acabam adotando uma criancinha que é abandonada, eles adotam a criança, alguma coisa assim. E é um bebezinho, todo perfeitinho, tal, e a Mia se apaixona por aquela criança. E ela vê aquela criança sendo criada e amada por aquele casal. E aí ela fica completamente fissurada na ideia de ser mãe. O sonho da vida dela, a partir daquele momento, se torna ser mãe. Gerar e cuidar de uma criança, né? Mas ela não consegue, ela não pode ficar grávida, ela não tem condições, não consegue, o corpo dela não consegue gerar um filho porque ela é imortal, né? Quem que aparece pra ela? O Walter, né, o nosso Homem de Preto, ele chega pra ela, faz uma proposta e você troca a sua imortalidade pela chance de ser mãe, né? Você se tornaria uma mortal pela chance de ser mãe? E ela imediatamente fala sim, sem pensar duas vezes. Então, é isso que acontece. Ela se torna uma mulher mortal. O Homem de Preto promete, então tá, então você vai gerar o filho. Olha como seu papel é importante. Você vai gerar o filho do Rei Rubro. Você vai gerar a criança que vai ser o herói do Rei Rubro e que vai matar o inimigo do Rei Rubro, que é o Roland. Então, na verdade, ela não é a Succubus que transou com o Roland lá no pistoleiro. Aquilo lá aconteceu, o sêmen do Roland foi roubado naquela ocasião, o óvulo da Susana foi roubado quando ela foi... Eles estavam trazendo o Jake de volta. A Mia... É muito confuso de entender, né, gente? A Mia, como a Susana é ainda esquizofrênica, tal, ela sofre dessa divisão da mente, né? Ela já teria espaço na cabeça dela, né? Pra comportar mais uma personalidade. Então, a Mia, ela é colocada dentro da cabeça da Susana como se fosse mais uma personalidade. A gravidez física, ela acontece dentro do corpo da Susana, né? Então, realmente, a Susana foi fecundada com os espermatozoides do Roland naquele momento.
em que eles estavam trazendo o Jake de volta para o mundo médio. Mas a gravidez, ela não se desenvolve no corpo da Susana, ela é transmitida, de pouco a pouco, ela é transmitida para a Mia, cujo corpo físico tá lá em Fedric. Se eu não me engano, ela tá numa estação lá em Fedric, enfim. Então, assim, o que acontece... Por isso que a Susana não tem barriga, por isso que ela não sente... Ela sentiu que ela poderia estar grávida, lembra? Mas ela continua menstruando, ela sente o seio sensível e tal, mas ela continua menstruando, a barriga dela não cresce. Então, é por isso, né? Fisicamente, o bebê, a coisa física tá sendo transmitido pra Mia, mas a Mia tá na cabeça da Susana. E por causa dessa conexão, a Susana consegue sentir que também, né, tá grávida, ela sente as dores, enfim. Eu acho que essa é a parte mais difícil de entender, né, de todo esse rolê, é como que acontece a gravidez da Susana, né? Como que isso aconteceu. Eu espero que eu tenha explicado bem, espero que vocês tenham entendido. Depois desse capítulo, a gente vai pro Stephen King. Então, a gente volta pro Roland e pro Ed. Eles estão dirigindo até a casa do King. O Roland, ele acha que o King... Tipo, ai, gente, dá uma dor no coração, porque ele fala que... Ele acha que o King é o gêmeo da Rosa. Ele acha que o King tem o mesmo efeito, a mesma importância que a Rosa tem. Então, ele quer conhecer o King e tal. E ele fala, se eu fui criado por ele, ele é meu Deus. Ele é meu criador. E eu quero olhar nos olhos dele. Alguma coisa assim. É muito lindo. Pensando em tudo que acontece depois. Eles dirigem até a casa do King. Eu amo esse capítulo. É maravilhoso. O King olha pra eles, acha que viu um fantasma, sai correndo. Tem um lago ali, ele tenta correr pro lago. É muito engraçado. Enfim, eles conseguem levar o King de volta pra casa. Ele tá sozinho em casa, né? A Tabitha e as crianças não estão lá. Mas ele fica tipo, cara, como é que vocês estão aqui? Ele não conhece o Ed ainda. Vamos lembrar, eles estão em 77. Então, ele ainda não criou o Ed, mas ele já sabe quem é o Roland. Eu não conheço você, fala pro Ed, mas você... Apontando pro Roland, você mora aqui, e agora você tá na minha frente. Ele fica todo besta, né, de ver o que tava acontecendo. O Roland tenta entender, né, você me criou, como assim e tal. E o Roland meio que conta pra ele a história do pistoleiro, do livro Pistoleiro, né. Tipo, você deixou o garoto cair e tal, não sei o quê. É engraçado que ele fala, você deixou o garoto cair. Aí o Roland fala, ué, mas você que me escreveu. Você que fez eu fazer isso. Aí o King fala, na verdade não. Na verdade eu só sou o mensageiro, né? Você que faz o que você quiser. Que é uma coisa que o King sempre fala, né? Tipo, ele não tem controle sobre as histórias que ele escreve. Ele só escreve o que ele vê. E, enfim, o King admite que ele parou de escrever. Ele escreveu o Pistoleiro, mas aí ele parou de escrever a história porque ela tava ficando grandiosa demais pra ele. E porque o Roland deixava ele assustado. O Roland fica puto da vida e tal. Mas eles continuam a conversar e o Roland hipnotiza ele. Ai, todo esse capítulo é maravilhoso. E aí, o King confessa que ele tem medo do Roland porque toda vez que ele pensa no Roland, toda vez que ele volta a cabeça pra história do pistoleiro, ele sente que o Rei Rubro tá olhando pra ele. É óbvio que ele não fala, né, desse jeito, mas ele sente uma presença ruim, ele sente que tem um olho, ele fala, tem um olho olhando pra mim, e esse olho quer que eu morra. Ele conta que quando ele era criança, ele reverte uma hora lá para um estado infantil e ele fala, eu tava com o meu irmão limpando o celeiro na casa dos meus tios e as galinhas morreram. Que eu não sei, gente, eu posso estar louca, mas eu juro que eu já li em alguma entrevista o King falando que essa história é verdade, essa história das galinhas e tal. Ou que alguma coisa nessa história é verdadeira, né? Porque ele tem realmente... O King tem medo de aranha, né? Se eu não me engano, ele tem de verdade medo de aranha por causa desse acontecimento. Que é o quê? As galinhas morrem e ele e o irmão dele tem que limpar ali o lugar onde as galinhas estão. Só que tá cheio de aranha dentro do corpo das galinhas mortas. Então, tipo, fica brotando aranha, saindo. As aranhas são vermelhas e tal.
pequenininhas, mas são várias, tal, e o King fica apavorado. E ele é uma criança, ele tem acho que 8 anos quando isso tá acontecendo. Fica meio que claro que foi a primeira vez, foi o primeiro contato que ele teve com o Rei Rubro, ou foi a primeira vez que ele se sentiu ameaçado pelo Rei Rubro. E tem vários momentos que ele conta de que, ele quase me matou, ele quase me pegou, tal. E ele percebe que quando ele foge da história do pistoleiro, quando ele não pensa no Roland e tal, ele se sente mais seguro, o olho não consegue encontrá-lo. E o Rei Rubro, né, ele quer que o King pare de escrever, né? Ele não quer que o King escreva sobre o Roland. E aí o King diz, ele admite muito relutantemente que ele é o Gunn, ele é o criador, ou ele é um mensageiro, ou ele é possuído pelo Gunn. Né? Ele fala, ou eu sou o Gunn, ou eu sou possuído pelo Gunn, quando eu escrevo, né? Ele fala. Mas eu não quero arrumar problema, eu não quero atiçar o Rei Rubro, então eu não escrevo sobre você. E aí, é genial, gente, é genial, porque ele fala, por mais que eu não escreva sobre você, a vontade, a curiosidade de saber o que está acontecendo com você, ela entra no meu trabalho através de outros livros, e isso explica toda a correlação dos outros livros com a Torre Negra. Gente, meu Deus, eu acho tão genial. E aí o Roland fala, então, você vai escrever, ele dá o comando sobre hipnose, ou seja, uma coisa que o King não pode resistir, né? Eventualmente ele tem que obedecer. Ele dá o comando pro King e fala, olha, continue escrevendo. Continue escrevendo, você vai terminar essa história, você pode fazer o que você quiser, escreve sobre o que você quiser, mas quando você ouvir o chamado da Rosa, você vai atender, você vai escrever. E mesmo com o olhar do Rei Rubro sobre ele. Aí ele, tá bom, ok. Nesse momento, a gente vai pro próximo capítulo, que é o capítulo do Jake e do Callahan. Que o que acontece? O Jake e o Callahan, eles aparecem na frente do Hammarskjold Plaza também. O Oi tá com eles, né? Então, ele se mete numa briga, porque o Jake, né, se mete numa briga porque tem um carro que quase atropela o Oi e tal. Aí o Jake fica possesso, é muito bonitinho. Mas aí o Callahan consegue desarmar a situação. Tem um outro cara lá que tá na rua, né, que consegue desarmar a situação também. Esse cara, ele é um daqueles caras que ficam falando que o mundo vai acabar, tal, né? E ele fica, tipo, meio que conversando com eles, e eles, cara, a gente tem que ir embora, Dele, não, pera aqui, eu tenho um negócio pra dar pra vocês. Aí ele vai lá até as coisas dele e dá uns pares de sapato pra eles, que são do número deles, né? E aí eles falam, como é que você sabia o nosso número e tal? Daí ele fala, uma mulher veio aqui e falou pra eu fazer isso. Ou seja, a Susana passou por ali, e a Susana deixou essa mensagem pra ele, né? E ela falou, a mulher que vocês querem, né? Ele falou para os dois. A mulher que vocês querem, ela acabou de entrar num táxi aqui na frente e ela foi pro Dixie Pig. Faz uma meia hora que ela foi embora. Mas não é para vocês irem para lá, é para vocês irem pro hotel primeiro. Então eles vão pro hotel. A recepcionista fala pro Jake, tem um envelope aqui para você. E alguém chamado Stephen King que deixou. Isso já em 99, né? Ela até brinca com ele, será que é o escritor e tal? E aí, no envelope, é a chave do hotel. É a chave do quarto, né, da Susana. Eles conseguem entrar no quarto, então, e conseguem abrir o cofre, né? Que é onde tá o Black 13. E eles pegam também a bolsa que a Susana deixou lá, a bolsa com as orizas, né? Com os pratos que ela usou na luta lá em Kala. E eles vão pro World Trade Center, que naquela época, em 99, ainda existia, certo? Pra baixo do World Trade Center tinha, né? Um espaço de armazenamento, uns lockers lá. E eles colocam o Black 13 em um locker debaixo do World Trade Center, debaixo dos prédios. Ou seja, né? Quando as Torres Gêmeas caíram, né? Quando houve o atentado, o Black 13 foi destruído. Então, esse era o plano do King. E aí, de lá, eles pegam outro táxi pro Dixie Pig.
Jake, finalmente. O Jake fica sentindo que a Susana deixou mais alguma coisa pra eles, mas ele não consegue saber o que que é. E isso deixa ele bem preocupado, né? E ele fica, putz, será que eu perdi alguma coisa, tal? Ou ele acha que a coisa mesmo se perdeu. Antes deles entrarem no Dixie Pig... Oh, meu Deus. Antes deles entrarem no Dixie Pig, o Oi... o restaurante tá com uma placa de fechado, né? Fechado para um evento. Eles estão se preparando ali para aquele embate. E eles percebem, ele e o Callahan, eles percebem que um deles vai morrer ali. Eles têm uma sacola de pratos, que o Jake joga muito bem. E eles têm a arma do Jake, que era do pai dele. Então, o Callahan fica com a arma, o Jake fica com os pratos e, gente, eles vão morrer. Alguém vai morrer. Eles tiveram muita sorte até ali. O Callahan e o King fica, né, com esse foreshadowing, tipo... Ele já, desde o Canção dos... Desde o começo do livro, ele começa já a falar, tipo, tem alguns diálogos que ele fala, fulano de tal não conseguiu falar sobre isso, nunca mais teve uma conversa sobre isso, porque a morte se colocou entre eles, uns negócios assim, né? Então, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. O Callahan sabe que ele vai morrer, né? Ele tem toda a certeza que ele vai morrer e ele quer morrer salvando o Jake. Ele quer que a morte dele seja útil, primeiro para se redimir, né, de toda a vida que ele teve e tal, mas também ele quer que seja útil, né, que a morte dele seja útil para salvar o Jake. Ele quer dar uma chance pro Jake continuar de qualquer maneira. Enquanto eles estão ali nessa preparação na frente da porta do restaurante, o Oi pega um negócio na sarjeta e mostra pro Jake. Vai na boquinha dele lá, segurando o negócio. E o Jake vê que é a tartaruga. E aí, né, tipo, a Susana deixou a tartaruga pra mim. Então, é isso que a Susana tinha deixado, que ele não tinha achado ainda. Então, eles entram no restaurante e o capítulo acaba aí. E, finalmente, a gente vai pro último capítulo, que voltamos pra Susana, né? Elas vão pro Dixie Pig, né? Ela e a Mia vão pro Dixie Pig. E o trabalho de parto, assim, não pode mais ser atrasado. As alavancas lá da Susana estão dando um tilt, porque não tem mais o que fazer, esse bebê tem que sair. A Mia tem um momento de sensatez, assim, e ela admite pra Susana que ela foi enganada. Né? Porque a Susana tá falando pra ela o tempo todo, minha filha, eles te enganaram, eles não vão deixar você criar esse bebê não vai ser seu, sabe? Ela fala, primeiro que o bebê não é seu, né? O bebê é meu e do Roland. Não, você não é a mãe biológica desse bebê. Isso deixa a Mia possessa, né? Segundo que eles não vão deixar você criar essa criança. Mia, vamos pro hospital, deixa eu te levar no hospital, a gente tem esse bebê no hospital e eu ajudo você a criar. E ela fala, não, isso não vai... Se esse bebê nascer em algum outro lugar, ele vai morrer e a gente vai morrer junto. Então elas entram no Dixie Pig. Imediatamente elas veem uma mesa cheia de vampiros e low men, né? Os homens baixos. E mutantes. E todos, é claro, estão esperando por elas, duas. E é uma cena grotesca, é um lugar grotesco, é bem, bem incômodo. O Sari recebe elas lá e ele é nojento também. A hora que vê aquilo, ela, putz, não, vamos embora, mas aí elas já não conseguem sair. O Sari pega, arrasta elas pra dentro, elas entram na cozinha, vão entrando no restaurante, descendo uma escada e eventualmente elas chegam em uma porta, que é uma porta mágica também, e é uma porta que conecta o Dixie Pig às entranhas do castelo de Discórdia. Lá onde elas estavam antes em Todesh. Lá, elas vão parar num laboratório. E esse laboratório, uma sala cheia de camas, assim, né? A Susana percebe que é aqui que eles operam as crianças, é aqui que eles extraem o que quer que seja que eles extraem da cabeça das crianças, é aqui que isso acontece. E a Mia real, né, a Mia física, tá naquela sala, em uma das camas, com um negócio na cabeça. A hora que a Susana entra, né, ela sente a conexão mental que ela tem com a Mia, ela sente
essa conexão se quebrando. E aí as pernas dela, ela cai, né? Porque as pernas dela somem. Eles colocam a Susana numa cama do lado da Mia, né? E conectam as duas através do negócio lá da cabeça. E o trabalho de parto que as duas estão sentindo, a Susana sente como se o bebê estivesse nascendo, mas a dor que ela sente é o bebê sendo transferido, né, até o 100% pro corpo da Mia. E a Mia que é quem realmente está com um trabalho de parto físico ali. O bebê finalmente nasce, mas o livro acaba aqui. E a gente não tem nenhuma explicação sobre, nesse livro, né, sobre o que acontece, o que é esse bebê, quem que é esse bebê, enfim. Depois tem um capítulo final só, tipo um extra, assim, que é a coda, né, o epílogo, que é uma montagem de fragmentos do diário do Stephen King, que vai de 77 até 99. Todos esses fragmentos são conectados, de certa forma, à Torre Negra. Então ele conta, tipo, eu tive a ideia de continuar a história do pistoleiro, porque é óbvio que ele não lembra que ele foi visitado pelo Roland e pelo Ed, né? Mas ele fica com aquela influência, né? Então, eu tive a ideia de voltar a escrever sobre o pistoleiro, o que vai acontecer agora com o Catete e tal. E aí esses fragmentos vão contando mais ou menos a história de como que ele continuou o trabalho na Torre Negra, on and off, né, por tantos anos. E o último fragmento, que é de cortar o coração, é do dia do acidente dele. É logo antes dele ir caminhar. Ele escreve, fala, eu vou caminhar, mais tarde vai acontecer tal coisa, tal. Era dia dos pais, gente. E depois do último fragmento, tem uma matéria de jornal falando, do dia seguinte, né? Falando sobre a morte dele. Agora vai ou racha, sabe? ou acontece ou não acontece, agora é pra valer. Mas esse livro, O Canção de Susana, eu gosto muito dele. Ele não é melhor pra mim do que Lobos de Cala, mas eu gosto muito dele pela inserção do Stephen King aqui dentro como personagem, né? O King não é, eu não consigo lembrar de exemplo agora, mas o King não é o primeiro autor a fazer isso. Mas eu achei tão sensacional, assim, porque ele explica de um jeito muito natural. Ele explica como que todos os livros dele, de enquanto a Torre Negra existiu, né, antes dela ser finalizada, ele explica por que todos eles se relacionam com a torre, né? O King sempre fala, isso ele realmente sempre fala, né, que ele não planeja as histórias que ele escreve, porque ele só escreve o que ele vê. Então, é realmente como se ele fosse um mensageiro, né? A escrita para ele, essa criação para ele é algo tão natural que se ele tenta controlar a história através de um plot, de preparar plot e tal, ele se perde completamente. E eu não li ainda, né, o Never Flinch, que é o livro mais recente, mas ele foi o primeiro livro na vida dele que ele realmente planejou, fez escaleta e tal. E ele diz que foi uma experiência de escrita horrível, que ele não gostou de escrever desse jeito. E, de novo, eu não li, mas lendo, né, críticas de pessoas que leram, segundo essas pessoas, dá para perceber que foi uma escrita um processo de escrita que não foi fluido, sabe? Dá para perceber que o texto tá recortado, por exemplo, né? Então, eu acho que ele é um escritor tão... O talento dele é tão natural que, se ele parar pra pensar muito no que ele tá fazendo, ele se atrapalha, sabe? Então eu acho que a inserção dele aqui como personagem, ela explica muita coisa. Ela explica muito isso, né? Esse dom, né, que ele tem. E eu acho que ele faz... É minha opinião, né? Tem gente que discorda. Mas eu acho que ele faz isso de um jeito muito... Que ele se coloca como personagem de um jeito muito humilde. Às vezes parece, quando ele fala sobre escritores, né? Ele fala como se ele fosse eles, né? Fossem a última bolacha do pacote, né? Lizzie Story, por exemplo, que eu acho que é o próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser sobre Lizzie Story. O Scott, né, Landon, ele é um escritor mega famoso e tal. Tipo, isso não existe, sabe? Não existe escritor popstar, né? Não no nível dos livros, né? De como ele escreve nos livros dele, o King. Mas, ao mesmo tempo que ele tem dá essa pirada, às vezes,
ele aqui, como personagem, eu acho que esse processo dele entrar no livro é muito, muito humilde. É como se ele tivesse até um pouco de vergonha, sabe? Mas eu acho sensacional. Eu acho que isso deu um toque muito mais... eu quero dizer real. Isso tornou a história mais real de um jeito, sabe? Ainda mais colocando, né? Usando lugares que existem de verdade... usando o prédio, né, lá em Nova York e tal, e vários outros elementos, né, claro que ele usa, ele cria muita coisa, né, ele inventa muita coisa na geografia do Maine, por exemplo, mas ele também usa coisas que existem, né, ele também usa lugares e prédios reais, né. Esse, pra mim, é o maior charme de Canção de Susana. Eu fico muito triste sabendo o que vai acontecer no próximo livro. Tem certas partes desse daqui que me dão muita tristeza de ler. E é por isso que eu tô demorando, também por isso, né, que eu tô demorando tanto pra fazer esses vídeos da torre pra vocês, porque eu realmente fiquei mal, né, eu fiquei muito feliz de reler essa série o ano passado, de terminar essa releitura, mas eu também fiquei muito mal, porque esse livro, essa série, né, eu cresci com ela, né, a minha adolescência foi lendo Torre Negra, e foi uma série que me formou como leitora, né, da mesma forma que Harry Potter influenciou muito a minha infância, a Torre Negra influenciou a minha adolescência, né, e o começo da minha vida adulta, tal. Então, são personagens e é uma história que são muito caros pra mim, né? E é uma história muito preciosa pra mim. E qualquer coisa que acontece com eles é como se acontecesse com pessoas que eu conheço, né? Então, eu fiquei muito mal depois de terminar a leitura. Eu passei, tipo, uns 2 dias chorando. E aí eu não queria revisitar, né? Eu tô relutando em revisitar os momentos mais difíceis dessa história. Então é por isso que eu tava demorando. Mas, finalmente, tá aqui o vídeo sobre Canção de Susana. Esse canal se tornou um canal de Stephen King, né? Mas os próximos vídeos serão sobre, provavelmente, tá? Sobre Lizzie Story e Blaze. E também, antes disso, na verdade, Colorado Kid e Cell. E depois, A Torre Negra, o último volume. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários pra gente conversar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.